conteúdo que você tá prestes a assistir foi gravado em live na twitch.tv/edquest. E se você quiser fazer parte desse clube, nós temos um grupo de Discord gigantesco e super completo, com tudo que você precisa pra ler o One Piece. E nesse Discord todos são bem-vindos, links na descrição. E agora, sem me esticar mais, vamos pro episódio. Vamos lá então, pessoal. O que a gente deixou a história da última vez? O Luffy e o bando chegaram ali na cidade de Jaya, uma cidade que é bem tomada por bandidos piratas e quase que se envolveram numa briga, mas não se envolveram, por sorte e tudo mais. Enquanto isso, nós temos a nossa nova membra do bando, foi buscar informações, né, de verdade, não só passear. E aí, ela voltou com a informação de que tem um cara que supostamente sabe sobre esse tipo de cidade que ninguém sabe se é verdade, se existe, se não existe e tudo mais, né? Então, é uma boa eles irem lá ver. Porém, ao mesmo tempo, o Bellamy a Hiena, eu gosto desse... Tem um nome isso? Epitáfio? Não sei. Mas esse título, né? É Bellamy a Hiena. Também ficou sabendo que esse mesmo cara tem ouro. Ele encontrou ouro. Então, teoricamente, temos dois grupos antagonistas interessados na mesma coisa. E aí, ficamos nessa. Os Chapéus de Palha conseguiram fugir do cara que era um orangotango, né? Do tipo, um pirata que era um orangotango, a aparência dele, né? E eles estavam consertando o Merry, já que aquele cara tinha um poder lá que ele usava um sonar ali com o microfone dele e tava destruindo as paredes do Merry. Eles estavam lá consertando e o Luffy fala pro Sop não se preocupar. O Sop tá super preocupado com o Merry porque é um presente da Kaia, né? É uma das lembranças da cidade dele, né? Ele fala pra não se preocupar porque é um membro insubstituível do bando. E aí logo em seguida o Luffy vai lá e dá uma martelada que quebra mais ainda o barco. Eu não sei se vocês tiveram isso com esses 3 volumes, mas pra mim foi o mais engraçado, eu não sei porquê. Tipo, do nada eu começava a rir de umas coisas muito idiotas. Sim. Parece que toda vez o Oda tá fazendo umas piadinhas boas, tá ligado? Sim. Também é muito visual, é muito no fundo, sabe? A história tá acontecendo aqui e eles colocam uma piadinha lá no fundinho da história, assim, e aí você tem que prestar atenção pra você pegar, mas é boa. O colorido ajuda muito nisso. O colorido ajuda muito nisso. Eles estão chegando lá no Mont Blanc Cricket, que é a pessoa que ele talvez possa ajudar eles, né? E tem uma mansão gigantesca. Só que aí descobrem que é uma casa falsa, né? Que na verdade tá só uma placa de madeira na frente e a casa é meia casa só. E a placa de madeira tá mostrando essa mentira pra frente, né? E começa a procurar o ouro. E eles encontram um livro que é a história do Noland o Mentiroso. E o Sandy, quando ele ouve esse título, ele já fica atiçado, porque ele fala assim, eu conheço essa história, porque todo mundo do North Blue conhece essa história. E aí, todos eles se olham assim e perguntam, mas você não é do East Blue igual todos nós? E ele fala, não, eu sou originalmente do North Blue, mas eu fui criado no East Blue. E aí é só uma pequena pepita de história que a gente tem do Sandy aí. Diferente de todos os Chapéus de Palha, exceto a Robin e o Chopper, que foram pegos depois do East Blue, ele também não faz parte do East Blue. Ele foi pego em um lugar onde não é a origem dele, né? A história do Noland o Mentiroso começa 400 anos atrás. É a primeira vez que a gente vai tão no passado dentro do mundo de One Piece. A gente já sabe da história do Roger, o rei dos piratas, que foi 20 anos atrás, e agora a gente tá indo 400 anos atrás. E era um cara que ele voltava das suas navegações com histórias incríveis, contando pra todo mundo histórias que ninguém sabia se devia acreditar ou não de tão fantasiosas que eram. Porém, uma dessas histórias, de uma dessas navegações, ele fala que encontrou uma cidade cheia de ouro. Essa história é tão incrível que o rei manda uma expedição com 2.000 homens e só chegam 100, de tão perigosa que era a jornada. Chegar lá na cidade, não tinha ouro. E aí, o rei manda executar Noland o Mentiroso, que nos seus últimos momentos fala, já sei, a ilha deve ter afundado e tá no fundo do mar. Ou seja, ele mentiu até o fim da vida dele, até o último momento. E essa é a história de Noland o Mentiroso. Enquanto eles estão ali de boa na casa do suposto cara que pode ajudar eles, surge do mar o cara que mora ali naquela casa, né? E já começa a lutar direto contra os Chapéus de Palha e você vê que ele luta bem, que ele dá uma enganada no Sandy com o chute com chute e dá um socão nele, que é diferente do Sandy, ele usa as mãos e parece que vai dar algum trabalho, mas logo em seguida ele é derrotado. Logo em seguida do golpe que ele dá, ele cai de dor, sem apanhar. E aí, logo nós temos um médico, né, o Chopper, ele já vai cuidar dele e beleza, tá com ele deitadinho, sendo cuidado e tudo mais, e a gente vê nos retratos ali da parede que tá com os dois mergulhadores que parecem macacos, né, junto dele. Logo em seguida, esses dois chegam aí, preocupados com o chefe deles. Assim, chefe, você tá bem? E
ficam felizes que os Chapéus de Palha, pelo menos, ajudaram o chefe. Nesse momento, o Cricket começa a conversar com eles. Até pede uma desculpa aí do fato de ter brigado com eles, assim, mas achou que era gente que tava atrás do ouro deles. O que acontece? Os caras não estavam atrás do ouro a princípio, né? Mas a Nami talvez tivesse. Mas são amigos, são amigáveis dos Chapéus de Palha. E aí o Cricket pergunta o que eles estavam fazendo de verdade. O Luffy pede pra ele instruções de como chegar na Ilha do Céu. E o Cricket ri. Mas logo em seguida ele muda de ideia. Porque ele fala assim, existe uma pessoa que acreditava na Ilha do Céu. E o mundo todo marcou ele como mentiroso. O Luffy olha pro Usopp nessa hora, assim. E aí o Usopp fala, não sou eu. O Cricket explica pro bando que ele é descendente do Noland. Que ele talvez seja tataravô do tataravô dele, algo assim. Mas ele é um descendente direto do Mont Blanc Noland. Eu queria só fazer um comentário. Uma das partes que o pessoal gosta de brincar, que é assim, todos os nomes do Oda em japonês, geralmente são trocadilhos, né? São piadas, são meio que um spoiler do que acontece na história deles. É justo Noland é No Land. E aí ele chegou e não tinha mais terra de ouro, da cidade de ouro. Então, é isso. É que a gente percebe assim e fala, pô, é muito na cara isso aí. Mas em japonês também rola isso e a gente não percebe. Mas nesse inglês fica bem óbvio. Apesar da linhagem toda da família dele ter sido ridicularizada a ponto de sair do reino, de ser expulsa do reino que eles viviam, ninguém da família ressentia ele. Ninguém, porque ele era um homem extremamente honesto. E ele fica bravo, o Cricket, mostrando como o Nolan foi desenhado no livro com um sorriso estúpido, uma pessoa boba que nem entende o que tá acontecendo com ele, mas que na verdade ele morreu chorando e afirmando até o final de que a Ilha de Ouro, a cidade de Ouro existia. O Cricket conta a história dele que ele foi um pirata. Perguntaram pra ele se ele tava lá pra redimir a história do antepassado dele, e ele fala que não, na verdade ele é um dos poucos da família que meio que odiava o cara, que não queria saber nada dele, nem nada do tipo, mas que ele virou um pirata e num acidente aí, do acaso do destino, ele foi parar exatamente na ilha do antepassado dele. É uma forma de vingança dele contra o cara que desgraçou o nome da família dele. E aí todo dia ele mergulha. O Chopper explica que a doença que ele teve, que ele desmaiou ali, é de tanto mergulhar, que quando você mergulha forma uns bolhas no sangue, alguma coisa assim, e aí não dá tempo de dissipar e ele volta a mergulhar, então causa esse tipo de problema. Ou seja, ele é extremamente dedicado ao objetivo dele. O Noland fala assim, então a gente vai ajudar eles, né? Eles decidem que a Aliança Saruyama vai ajudar os Chapéus de Palha. A Aliança Saruyama, pra quem não entende, é tipo uma piada, tipo, é a Aliança Macacada em japonês. E aí vai resolver ajudar os Chapéus de Palha a irem ao céu. Porque sentiram alguma afeição por eles. O Cricket explica, essa parte é bem o Oda tentando ser super científico no sentido deles. O Oda, ele chegou e percebeu que tava fazendo, ele tava viajando muito. Ele falou, mano, deixa eu fingir que tem uma base de verdade. Sim. Detalhes nada a ver, assim. O Cricket começa a explicar sobre as nuvens, que são tipo nuvens tão densas que elas são meio que nuvens em cima de nuvens, é uma coisa assim. E aí a Nami fala, não, você tá falando de uma cumulonimbus. E aí o Cricket fala, não. Tô falando de uma emperonimbus, que é uma cumulonimbus a enésima potência. E ele explica sobre o fenômeno da knock-up stream, que é algo que o próprio Bellamy falou, que é uma corrente que explode pra cima e aí poderia levar eles até a Ilha do Céu, se ela existe e ela está em cima da emperonimbus. A Nami tá preocupada. Fala assim, pô, é uma corrente que vai atacar a gente pra cima, é a nuvem que é tão grossa que consegue segurar a gente lá em cima. Pô, tem algo de errado nisso aí. Mas o Luffy já decidiu que ele quer ir, então eles vão. Começa uma certa comemoração, né? Eles começam a trocar história, conversar e tudo mais. Eu gosto dessa parte aí. Ele entrega pra Nami um diário de viagem do Mont Blanc Noland. E aí, no diário de viagem, tem lá informações como se fosse assim, não, encontramos uma coisa da Ilha do Céu e tudo mais, ou seja, agindo como se fosse algo normal. Enquanto eles estão conversando, ele tá falando sobre como que ele sabe onde vai ser a próxima knock-up stream. E aí ele explica que tem uma lógica nas knock-up streams e eles vão ter que ir pro sul. Ele lembra nessa hora que pra eles irem pro sul, só tem uma forma, já que o log pose, ele só apronta pra próxima ilha. Eles não têm uma bússola que realmente funciona na Grand Line por causa dos campos magnéticos todos ferrados. Eles precisam achar um South Bird, que é um pássaro especial dali daquela ilha, que ele sempre aponta pro sul. É um animal que tá tão ligado nos campos magnéticos que ele só sempre aponta pro sul. Ainda bem que era pro sul que eles tinham que ir, né? Porque se fosse pra oeste, fudeu. Não, eu penso assim, que se ele aponta pro sul, você consegue achar os outros, né? Se você tem uma coisa que é bem firme, é a bússola, é o conceito da bússola, né? É que eles não têm uma bússola hoje em dia, você tá entendendo? Eles não têm uma bússola hoje em dia. E, teoricamente, Skypiea, ou seja lá o que tá a Ilha dos Céus, se move. Então, não é firme, não é constante. Então, não dá pra fazer uma navegação com isso. Eu entendo dessa forma. Eles estão indo lá, os Chapéus de Palha foram buscar o pássaro, só que, enquanto isso, na casa
casa do Cricket chegam os piratas Bellamy. Eu queria só apontar um negócio que é o seguinte. Quando o Bellamy chega, ele tem um barco e o barco dele tem 2 Jolly Roger. A Jolly Roger é o símbolo dos piratas, né? São os ossos cruzados e uma caveira e um símbolo. Tipo os do Chapéu de Palha, é uma caveira com um chapéu de palha. O Bellamy tem 2. Tem o símbolo da hiena, que é a língua pra fora, que é o jeito que ele ri, o Bellamy. E tem uma outra que é uma caveira cortada assim, como se fosse um tapa-olho, uma coisa assim. Isso geralmente se dá quando tem 2 Jolly Rogers assim, é quando aquele barco, aquele pirata faz parte de uma frota maior do que a dele. Já desse essa pequena pista visual aí pra gente do que o Bellamy representa. E ele chega e ele dá uma surra na Aliança Saruyama. Os piratas do Chapéu de Palha estão lá correndo atrás do pássaro e eles se dividiram em equipes e tudo mais. O Luffy para e ele busca um besouro ali, que ele ficou muito encantado com aquele besouro. E aí o Chopper fica assim, nossa, você gosta muito desse besouro, hein? Besouro ou One Piece? Aí o Luffy, putz, difícil, hein, meu? Cada um dos Chapéus de Palha tá tendo uma interação diferente ali, né? E é bem interessante nesse ponto o Zoro com a Robin, porque o Zoro dá a entender pra Robin que não confia nela ainda. Ele quer ir pra ficar de olho nela. E ela tá de boa, ela tá, não, tá bom, vamos andando por aí então. Só que o Zoro, como ele se perde nos caminhos, ela tá meio, mas você tá indo pro lugar errado, então vamos pra aqui. Aí beleza, então indo. Eles correm um monte, não conseguem pegar o pássaro e a Robin fala, poxa, eu nem consegui ver o pássaro ainda. E aí veio o pássaro e aí o Chopper é o intérprete dele, fala assim, não, eu vou mandar matar vocês. O pássaro começa a falar e a Robin na hora faz braços nascerem em volta do pássaro e pega ele e cai no chão na hora. A Robin fala, eu nem tinha visto um agora, eu só precisava ver pra poder pegar ele, que é esse é o poder dela. Já dá uma dica aí, né? Eles voltam com o pássaro capturado e encontram a Aliança Saruyama totalmente derrotada. O Luffy fala assim, eu vou lá falar com o Bellamy e já volto. E a galera, não, pô, amanhã a gente vai sair. A Aliança Saruyama prometeu que ia conseguir consertar o barco deles até o final, então, sabe, não precisa se preocupar. Ele falou, não, eu já volto. O Zoro pergunta, você precisa de ajuda? E aí o Luffy fala, não, eu resolvo sozinho. E ele vai pra lá pra lidar com o Bellamy. Ele chega lá no Bellamy. Eu gosto muito dessa cena, porque, principalmente no anime, é mérito do Oda, mas a trilha sonora compõe no anime nesse momento. O que acontece? Chega um novo cartaz de procurado do Luffy nesse momento, e tá um dos piratas lá da cidade, porque a cidade é uma bagunça toda, então os caras fazendo xixi no oceano, e aí chega os novos cartazes de procurado, e aí eles que já tinham zoado o Luffy por ter 30 milhões, enquanto o Bellamy tinha 55 milhões, agora chegam os novos cartazes por causa do que ele fez em Alabasta, e tem 100 milhões, e o Zoro tem 60 milhões. Então até o Zoro já é mais forte do que o Bellamy, tem uma recompensa maior, né? Eu gosto da recompensa, porque vocês viram, o Luffy, ele não melhorou em nada. Desde que ele chegou na ilha, ele tem o mesmo poder que ele tinha antes, só que já muda a ameaça dele, porque o governo dá um atestado do quanto é perigoso esse cara. E aí o cara sai correndo pra avisar o Bellamy no bar, que bom, Bellamy, você tá aqui. Você vai morrer agora, porque você mexeu com um cara de 100 milhões, tá maluco? E aí o Bellamy dá uma desculpinha lá, não, tem gente que forja esses cartazes de procurado, não se preocupa, isso aí é fracote que faz isso pra parecer que é mais forte na Grand Line. Acontece direto. E aí o cara fala, será que é isso? Deve ser mesmo, né? O cara é mó magrelão, mó pequeno, não deve ser nada não. E aí logo em seguida chega o Luffy lá fora do bar e fala assim, cadê o Bellamy? Eu vim encontrar o Bellamy, uma coisa assim. E aí o Bellamy, nossa, me chamou por nome, tá com coragem, né? E aí eles vão chamar pra treta. Quem não tiver no Discord tá na descrição. Eu vou pôr a cena ali pra todo mundo assistir, que é linda. Bellamy começa a usar o poder da fruta dele. A fruta dele é a fruta da mola. E a fruta da mola, eu não digo nem que é um contraponto, mas ela é similar com as características do Luffy, que o Luffy é de borracha, o Luffy pode se esticar, o Luffy pode pular assim e se rebater também, só que o Bellamy faz isso com molas. Então é quase que um Luffy piorado, na verdade, entendeu? Deixa essa pequena antítese aí, né? E aí o Bellamy fala assim, mas você sabe lutar pelo menos? Você sabe pelo menos dar um soco? Porque o Luffy parece tão um molequinho magrelo, né? E ele começa a pegar velocidade e pular de um lado pro outro na cidade. Essa cena é bem legal no anime. E tá ameaçando o Luffy. E aí o Luffy responde com uma pergunta. Se eu sei dar um soco, e aí ele acaba a luta com um soco no Bellamy. É só um, e ele altera pra sempre a estrutura facial do Bellamy, né? Na hora, a cara dele entra e fica pra dentro. E aí a galera fala, não, isso foi um erro, isso foi, não é possível. Tem gente que tá discutindo com a realidade, mas eles se dispersam e o Luffy consegue pegar o ouro dele de volta e ir embora. Vocês tinham comentado na outra vez, não, eu entendo a mensagem que o Luffy quer passar e o Zoro sem bater, mas foda-se, é muito gostoso. Sim. O Bellamy levando esse socão assim, não tem como. Esse um soco é muito satisfatório, porque o Bellamy tava se achando o máximo, o Luffy deixou ele bater nele e não precisava, ele era mais capaz ali do que o Bellamy, mas beleza, foi lá, tomou um socão e aprendeu a ficar quieto, né, depois dessa. Aí o Luffy volta com o ouro,
a gente tem uma pequena pausa aí na história de Jaya, porque mostra o Bug buscando o ouro do Capitão John. O Capitão John é o objetivo do Bug. O Bug quer muito encontrar o tesouro do Capitão John porque ele quer encontrar e se aposentar com esse dinheiro. É esse o objetivo de vida do Bug. Só que por um acaso ele tá comentando sobre, não, deixa o Chapéu de Palha crescer mais, que aí eu mato ele, e aí eu ganho a fama dele na hora, tal, não sei o que. Aparece o Ace e fala assim, você quer encontrar o Luffy? Eu te levo até ele. E aí os caras, olha, tem aqui um cara que sabe exatamente onde ele tá, que bom, e era o Ace ali. Os caras, não, mata ele e tal, não sei o que. E ele fala assim, não, o Ace é o segundo comandante do Barba Branca. E o Bug fala, eu já lutei contra o Barba Branca. Você não mexe com os homens do Barba Branca. Matar um homem do Barba Branca é certeza que vai ter retribuição. Aí todo mundo fica olhando assim, o Capitão Bug lutou contra o Barba Branca e ele tá falando sério isso. Só que o Ace acorda, né, eu tinha dormido ali, porque ele dorme fácil, aí ele acordou e já, não é uma festa isso aqui, vamos beber e tal. Já fez amizade sem querer. E, ao mesmo tempo, cara, é muito bom. Nossa, eu adoro o Jaya. Mas pausou a história de Jaya, contou essa rapidinho do Bug do Ace e agora eles vão lá pra Marijoá, que é a capital do governo mundial. O governo mundial chamou uma reunião com os Shichibukais restantes. Ela foi convocada pelo almirante de frota Sengoku, que almirante de frota é o cargo máximo da marinha, né? Ou seja, o cara que é o líder da marinha, ele chama todo mundo pra discutir a substituição do Crocodile. Já que o Crocodile foi derrotado pelo Luffy, foi descoberto um plot dele aí pra derrubar um reino, eles precisam substituir ele, porque, como eu já te falei no passado, acho que eu já deixei claro isso, Shichibukai, Shichi significa 7. Então é tipo os 7 corsários. Corsário é um pirata que foi trabalhar pro governo. No mundo real, né? Corsário é o pirata que trabalha pra marinha. E aí são 7 corsários. Então quando um dos 7 corsários é derrotado, não viram 6 corsários, eles substituem. Na reunião, eles falam, como são piratas os Shichibukai, nem todo mundo vai aparecer, não tem jeito. Aparecem 3. 2 primeiro, que são Don Quixote do Flamingo e Bartolomeu Kuma. O do Flamingo já chega causando ali, fazendo brincadeira. Ele tá mexendo as mãos assim e ele tá fazendo um marinheiro atacar o outro. Ele tá falando assim, o que você tá fazendo? Fala assim, não sei, meu corpo tá se movendo sozinho. E aí mostra uma vice-almirante que fala assim, é você, né, do Flamingo, pode parar com isso. E aí ele já fala, não dá pra fazer nada mais hoje em dia. O mundo tá chato hoje em dia, né? Logo em seguida, aparece o Mihawk. O Mihawk, que é o que derrotou o Zoro e é o maior espadachim do mundo. E ele se junta à reunião. Enquanto eles estão conversando, aparece um cara misterioso, parece um mágico de festinha, né? E ele traz uma proposta. Fala assim, se vocês puderem prestar atenção no nome do meu capitão pra ser um dos próximos Shichibukai, eu agradeço, né? É o Barba Negra. E aí a galera, Barba Negra é o Teach, certo? Ele era do Barba Branca e agora formou o próprio bando. Ele falou, ele não fez nenhum ato muito grande sozinho, mas ele em breve vai chamar a atenção da galera aí. Deixa isso no ar. A gente não sabe como que o cara invadiu a capital do governo mundial e falou um negócio desses. Mas fica aí. Um que eu quero falar, porque eu esqueci. E aí foi relendo aqui que eu lembrei, que eu lembrei não, que eu vi. O Barba Negra apareceu em Drum. Ele que atacou o Drum antes ele que atacou o reino de Drum e destruiu e fez o Apple ser expulso do reino e aí depois voltou. É isso mesmo. O Luffy volta, a galera tá preocupada com o Luffy porque o Luffy demorou pra caramba pra chegar e ele chega com um besouro assim. Não, é que eu achei um besouro Hércules aqui, galera. Durante o tempo que ele ficou fora, o Going Merry foi transformado em um frango. E ele tá no modo voador do Going Merry agora. Ele agradece e se despede do Cricket, deixa com o bando deles o besouro de presente, né? E aí ele se prepara pra ir pra área da Knock Upstream. Os dois macacos, né? O Majira e Shoujo, eu esqueci de falar o nome deles, localizam exatamente onde vai ser o fluxo da Knock Upstream e leva eles até lá. Aí tem um redemoinho gigante e ele fala assim, pode ir lá, vai pro centro do redemoinho porque é ali que é a Knock Upstream. Eles estão lá e aí o Going Merry tem que chegar no centro do redemoinho e não tem como voltar mais. O barco já tá sendo engolido pelo redemoinho e o redemoinho é perigosíssimo, né? Começa várias coisas a surgir, parece que um rei dos mares tentou entrar no redemoinho, apanhou até morrer e a carcaça dele tá sendo carregada por aí. O Sop e a Nami estão, tipo, morrendo de medo, mas o Luffy tá super animado com tudo que tá acontecendo. Quando eles chegam no centro do redemoinho, o redemoinho desaparece. Logo depois eles percebem que tem uma jangada chegando perto deles. E aí eu vou pausar porque eu esqueci de contar uma parte antes. Apresentam pra gente que o cara que falou sobre os sonhos com o Luffy na frente do barzinho lá, na frente da taverna, era um cara chamado Marshall D. Teach, o Barba Negra. E ele é o capitão dos piratas de Barba Negra.
Negra. E eles estão ali com uma jangada indo em direção ao Redemoinho também. Esses piratas de Barba Negra, a gente já tinha visto eles. Tipo, um deles estava brigando com gente na cidade, outro deles atirou de longe e matou as pombas que estavam no caminho do barco do Luffy, ou seja, atirou de muito, muito, muito longe. E o outro é o doutor que oferece uma maçã explosiva pro Luffy e o Luffy fala que tem muita sorte o Luffy porque se tivesse pego uma das ruins, já teria explodido e matado ele. Não dá tempo dos piratas do Barba Negra chegarem onde tá no Redemoinho pra ir junto com eles. Só dá tempo dele falar assim, eu vim pegar vocês porque vocês têm uma recompensa de 100 milhões e uma de 60 milhões. O Sop tá vendo pelo binóculos, ele fala assim, é verdade, são novos cartazes de procurado. E aí eles estão lá todos orgulhosos. O Zoro tá assim, 60 milhões é muito pouco, tal, não sei o que, mas antes de partir pra aventura deles, já sabem as novas recompensas. Quando vem a Knock Upstream com tudo, ela destrói a jangada do Barba Negra, que era uma jangada super bem feita, né? Parecia, tipo, vários troncos super grossos, tinha canhões dos lados da jangada, parecia ser boa o suficiente, mas... Dentro dos troncos tinha janela também. Né? Tinha, parecia assim que a aparência do barco era uma jangada, mas não necessariamente era uma jangadinha de merda, assim, sabe? Mas a bangada foi destroçada pela Knock Upstream. Eu gosto muito, 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 muito dessa parte no anime. Essa também é uma que eu vou pôr a cena lá no Discord pra quem quiser ver, mas é linda a cena, porque eles estão na dúvida, eles estão subindo, tem a Knock Upstream, eles estão subindo, só que eles estão descolando da Knock Upstream, se eles descolarem, eles vão cair. O Rei dos Mares que tava na frente deles começa a cair já, e eles falam assim, nós somos os próximos aí. E aí a Nami começa a perceber, falou, isso aqui é uma corrente do mar, e ela gerou uma corrente de vento. Isso aqui é um mar que tá indo pra cima, e se é um mar, eu consigo navegar. E aí pede pra cada um fazer algumas das coisas, é uma cena absurdamente linda, começa a tocar a música da abertura, é uma sensação de aventura inigualável, porque eles estão indo em direção aonde o log pose tá apontando, o log pose não tá mais apontando pra cima, ele tá apontando reto. E se existe uma ilha no céu, ela tá depois das nuvens que a Knock Upstream tá se conectando. E a trilha sonora, tudo construindo perfeito e acaba o episódio assim, naquele cliffhanger. Eles conseguiram ou não conseguiram? O que que tem depois daquelas ilhas? Se isso não é uma aventura, eu não sei o que que é, cara. Isso é perfeito. É aventura no sentido mais simples da palavra. Quando o Cricket, o Mont Blanc Cricket, se despediu deles, ele fala, não importa se existe uma ilha no céu ou a ilha que tá afundada no fundo do mar. O que importa é isso, é a gente querer conhecer esses lugares. Isso é o que é romance. O romance no sentido de uma história a ser contada, né? Cara, é inacreditável, mas aí a gente acaba Jaya. É um arco super curto, tem gente que acha muito frustrante, o Luffy vai e apanha um monte do Bellamy, mas a gente sabe depois que ele podia ter derrotado ele só com um golpe. Então tem gente que não entende muito bem o propósito de Jaya, mas a gente tem uma pequena pausinha, mostra o Ace com o Bug, mostra Maris Joá pela primeira vez, mostra os 5 anciões, que são uma figura super importante no mundo de One Piece, mostra que são 5 pessoas, e são 5 velhos, cada um com uma aparência muito diferente entre si. Tem um cara que é careca e usa uma espada, um outro que é de terno, um outro que parece bem jovem, na verdade, né, pra ser uns 5 anciões, mas são eles que governam o mundo, e eles estão discutindo o que aconteceu ali, o que vai causar esse tal de chapéu de palha. Enquanto isso, ali em Marijoá também tá rolando a reunião dos Shichibukais com o almirante de frota, ao qual a gente foi apresentado, né, o almirante de frota Sengoku, o Buda, e a gente já sabe que o Barba Negra mandou um dos caras dele pra fazer o pitch dele ser um Shichibukai também. E aí a gente descobre que aquele cara que falou de sonhos com o Luffy, falou, você ganhou aquela discussão, você tava certo, porque os sonhos dos homens não têm fim. Esse cara é o Barba Negra. E se a gente volta em Alabasta, o Ace diz que quem ele tá buscando ilha após ilha é o Barba Negra. É o cara que ele tem que pegar. Então a gente viu o Barba Negra sendo apresentado como alguém do mundo, entendeu? Ele é alguém, tipo, antagonista do Luffy. Quando eles comem no barzinho e o Luffy gosta da torta, ele não gosta. O Luffy odeia o suco, o cara gosta do suco. É um antagonista. Mas nos sonhos, eles se encontram. Nos sonhos, ele fala assim, não, você tava certo. Vale a pena sonhar. E logo em seguida, o Barba Negra descobre a recompensa do Luffy e fala, vou pegar ele, sabe? No plano dele de virar um Shichibukai. Vocês querem comentar algo aí, antes da gente passar pro próximo arco? Aparece o Barba Branca. Não sei se você quer comentar, mas... Ai, eu errei, eu vacilei. Aparece o Barba Branca. Cara, aparece muita coisa. Já é super curtinho. Acho que são 12 episódios no anime. Pouquíssimo. E são 10 capítulos no mangá, sei lá, pouquíssimo também. O Barba Branca tá lá no bando, no coisa dele, e ele recebe um mensageiro do Shanks. O Shanks mandou um mensageiro. E aí ele pega e rasga a mensagem e fala, eu sei o que tá escrito aqui. Eu não ligo. Se o Ruivo quer vir falar comigo, é bom que ele venha pessoalmente e traga a bebida. O cara fica puto, o mensageiro do
Shanks, porque foi ignorado, né? Sumariamente ignorado e humilhado. Mas a gente vê o Barba Branca, e o Barba Branca, primeiro, é um cara gigantesco, muito, 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 muito grande. Você vê que ele tem, tipo, umas 8 enfermeiras e, tipo, em volta dele, e elas são, tipo, tamanho de criança perto do cara, porque o cara é muito, muito grande. E ele tá cheio de negócio de soro, jogado na veia dele. Aparentemente, tá doente, sabe? Ele tem negócio no nariz também, como se estivesse numa UTI. Tanto é que as enfermeiras falam assim, ó, para de beber depois disso. E ele fala, claro que não, eu tô só bebendo o que o meu corpo tá pedindo. Como que isso vai me fazer mal? A lógica é infalível, né? Claramente é um velho falando, tá É um ligado? velho, sim, verdade. Eu achei que teve bastante conteúdo. Tipo, é uma parte pequenininha, mas tem muita coisa nova apresentada. Achei bacana. Mas você comentou tudo que eu até queria falar, então tá tudo bem, Caramba. pode seguir. Nossa, tá bom. Eu que eu tô sendo bem completinho. A partir de agora, eu alinhei com o Daniel antes, que eu vou ser mais direto, porque as próximas partes que acontecem são melhores em conceito, não necessariamente execução. O Jai é muito louco porque a história de Jai em si é meio foda-se. Só que ela apresenta muita coisa que vai ser puxada. Sim, assim. sim. E aí depois, o próximo arco, que vai ser Skype agora, Uhum. começa, tipo, aquelas coisas que aconteceu meio que em Whisk Peak, assim, que não é que não tá acontecendo nada, mas... Sim, sim. Tá bom. Eu não concordo, lembro. eu concordo. Tá ligado? Eu não vou lembrar muita coisa de Skype. Concordo Mas, com você. Aí muita coisa muito boa. O nosso bando sobreviveu ao Knock-Up Stream. Eles estão no meio de um mar de nuvens. Parece que não tem nada ali, tá tudo vazio, é só nuvem, 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 em que o barco deles fica em pé. Porém, tem um mistério ali, né? Que acontece isso? O Sop fala que se é um mar, pode nadar. E aí ele pula, o covarde, ganha coragem e pula no mar e cai. Aí a galera assim, esse mar aí tem fundo? Ele tem fim? Porque a gente tá nas nuvens, né? O Luffy já fica super preocupado. E aí a Robin fala, joga a mão o mais longe que você conseguir. E aí nossa, eu gosto muito disso. Porque a Robin tá aos poucos se integrando a esse bando, né? Ela tá, tipo, como que ela colabora, como que ela faz parte. Então joga o braço o mais longe que você conseguir. E ele falou, mas eu não vou conseguir ver. Ela fala, não se preocupa com isso. Ele joga o braço e ela faz crescer olhos dela no braço dele. E ela enxerga onde tá o Sop. E o Sop tava nadando nas nuvens e já tinha caído, passado reto e tava indo pra cair no céu. Ela faz crescer braços a partir do braço do Luffy, pega o Sop e eles puxam. Ela fala, puxa, puxa, puxa. E eles têm algo vindo junto dele. Nossa senhora, muito bom isso. Tem um bicho que é um bicho pequeno, tipo, pequeno gigantesco, mas ainda pequeno. E tem um outro que é muito, 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 muito gigante, que é um polvo. Parece que tá um polvo brigando com uma serpente, alguma coisa assim. E aí ele meio que come a serpente e vai pra cima do barco deles. E aí o Zoro, não, eu vou cortar essa coisa aí. Na hora que ele corta, o bicho estoura. O bicho estoura como se fosse uma bexiga, como se fosse um balão. E a galera fala assim, caramba, era de verdade o bicho? Eu falo assim, sim, ele tava se mexendo, ele tava atacando a gente. Mas ele estourou como se fosse um balão. E aí eles percebem que os bichos daí que estão nessa nuvem são diferentes. A ponto de o Sop tira das calças dele um peixe e fala, isso aqui tá na minha calça. E aí eles assim, caramba, é um peixe igualzinho que foi descrito no diário do Noland. É um peixe do céu isso aqui. Ele é um peixe que ele é fininho, porque ele precisa ficar dentro da nuvem, né? Então o corpo dele se adaptou a isso. A escama do peixe parece pena. Faz todo sentido. E outra descoberta, ele fica muito bom, muito gostoso, saltê, que é o que o Sanji insta faz com ele. E aí todo mundo fica bravo porque já matou o peixe que eles acabaram de encontrar e não estavam ainda analisando aquilo tudo. Mas não dá tempo de ficar bravo. Por quê? Porque o Chopper já tá olhando de longe e tá vindo um touro em direção a eles. Conforme se aproxima, o touro, que acabou de destruir um barco na distância, ele tá vindo na direção deles. Você percebe que não é um touro, é um ser humano com roupas possivelmente indígenas e uma máscara de touro, indo pra cima deles com tudo e vai atacá-los. Nessa hora, aparece um cavaleiro montado num pássaro e afasta o touro, o indígena vestido com uma máscara de touro, afasta ele e protege eles. E aí explica que ele é um mercenário, talvez, ele é um cavaleiro dos céus e ele se chama Gunfall. Ele explica pra eles o seguinte, algumas coisas, né? Tem um bigodão, aparência de respeito ali, né? E aí ele entrega pra eles um apito e fala assim, foi de graça essa salvada e esse apito aí pode tocar que tá dentro do brinde. Porém, se vocês me chamarem de novo, eu vou cobrar de vocês, caramba, não anotei o valor aqui, mas era algo tipo 500 milhões de Extol. Isso, era outro tiro, é. E a galera, que é isso? Aí eles assim, não reclama, tá muito barato. E eles assim, que dinheiro é esse, sabe? Assim, aí eles, vocês vieram do Mar Azul? Porque já devem ter passado numa cidade ou outra pra explicar o que é Extol. E aí eles falam
assim, não, a gente veio aqui, já tá aqui. Eles assim, nossa, você perdeu algum do seu bando? E eles, não, tá todo mundo aqui. Fala assim, eu não sabia que tinha gente com tanta coragem ainda de pegar o caminho antigo, esse caminho perigoso. E aí a Nami fica toda triste, putz, tinha um caminho certo pra se vir aqui e tal. E ele fala, não. Quando você vem pelo caminho certo, você perde gente no caminho. Aqui, na Knock Upstream, ou você chega todo mundo vivo ou todo mundo morre. Aí ela, tá. Ela fala assim, mas vocês estão no Mar Branco. Vocês devem estar querendo ir pro Mar Branco. Que a gente tá aqui a 10 mil pés de altitude e ali é 33 mil pés de altitude. O Mar Branco. E aí eles, pô, bom saber, né? E aí eles começam a navegar, né? O Luffy acha uma parte de uma nuvem que é meio fofinha, que ele consegue pular. Ou seja, tudo é nuvem, mas tem uma nuvem mar e tem uma nuvem chão, fofo. Aí eles chegam num lugar que tem um portão gigante escrito Heaven's Gate, em inglês, né? E eles passam, chega uma velhinha com a câmera fotográfica e ela chega assim e fala assim, ó, pra vocês entrarem custa 1 bilhão de Extol por pessoa. E aí eles, 1 bilhão de Extol? Caraca, que valor é esse, né? Então são 7 bilhões no total. E eles, o que acontece se a gente não pagar? Aí ela, vocês podem entrar ainda assim. E aí eles vão lá e entram, só que ela começa a tirar foto de todos eles. Eles estão entrando sem pagar a taxa de entrar. Eles passam numa montanha russa com o barco deles, vai, tipo, no meio do céu. Subiram mais do que com a Knock Upstream, viu? E vão parar num lugar... Putz, essa página aí, no mangá, é uma página dupla com uma panorâmica da cidade. Eles chegaram em Skypiea, uma cidade do céu. Cara, que tem estruturas, tem construções, tem tudo ali. Eles chegam num lugar chamado Angel Beach, ou seja, a praia dos anjos. Eles pulam na praia, começam a interagir com as nuvens, tem umas cadeirinhas de praia feitas de nuvens. Essa cena também é uma coisa que acontece no fundinho do mangá, mas no anime tem todo um destaque, né? Que é o Luffy pega uma abóbora quadrada e aí ele tenta morder a abóbora, quebra todos os dentes e aí ele, caramba, que abóbora ruim. Ô, Sop, tô aqui uma fruta pra você e ataca na cabeça do Sop. Mas é a cena que tá só no fundo do mangá, quase ninguém presta atenção, mas no anime tem um destaque maior. Nessa hora, eles veem alguém tocando uma harpa e aí eles olham e tem uma menina com o cabelo dela feito uma trancinha, um negócio assim, que parece uma antena e ela tem asas de anjo nas costas. E ela vai lá e ela cumprimenta eles falando Ressô. Ressô significa umbigo. Então ela chega e fala assim, umbigo. E aí eles, beleza, quem é você? Tal, não sei o que, estão interagindo. Obviamente o Sanji já tá completamente apaixonado. É literalmente um anjo aparecendo na frente dele, né? E ela começa a explicar todas as coisas que estão acontecendo. Explica que aquela abóbora que eles estão tentando comer, você não come por cima, você come por baixo, você corta ela e toma o suco como se fosse o suco de uma água de coco, né? Dentro do coco ainda. Começa a explicar como é que funciona as coisas ali da cidade de Skypiea. Explica pra eles o conceito de dials. Falou assim, vocês não sabem como é que funcionam dials? E eles, não. E ela explica que é o que move Skypiea. Chega o pai dela chega cumprimentando, falando umbigo. E aí ele, umbigo, pai. E aí ele chega, se acidenta na praia e fala, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? E eles falam, você que bateu o negócio. E aí ele explica, aquela motinho que ele tava vindo, que parecia um jet ski, que anda na rua também, é movida a dials, que parecem umas conchas, só que a concha é o motor. E aí eles estão conversando ali sobre tudo isso. A Nami tá encantada com aquele waiver, que eles chamam, né? E aí ela vai dirigindo e ela é natural nisso. Ela já pregou de primeira, já sabe pilotar de boa, enquanto o Luffy tentou e caiu várias vezes. E o mar funciona igual. O mar de Skypiea funciona igual ao mar lá de baixo. Quando ele entra, ele perde os poderes. De novo, é o que o Daniel falou. Essa parte aí, tipo, o Oda começa a fazer um monte de piada o tempo todo. Todo mundo fica olhando assim, o que será que acontece com ele nesse mar? Será que ele vai conseguir sair? Ou é igual o mar lá de baixo? E eles ficam esperando enquanto o Luffy tá se afogando ali. E aí depois os caras vão lá e salvam ele. Eu fiquei desesperado quando vi essa cena a primeira vez, quando eles caem no céu, assim. Eu fiquei assim, mano, ninguém pensou que tem nada embaixo. Tipo, sim, vai parar. O Luffy, quando ele sai, ele falou, eu já tava vendo o céu do outro lado. Minha mãe ficou nervosa. Minha mãe assistindo essa cena, ela ficou nervosíssima. Ela falou, salvem seu capitão. O que acontece? Enquanto a Nami tá indo, sabe-se lá pra onde, eles ficaram aqui conversando sobre os dials e tudo mais, explica como tudo funciona, né? Mas chega um cara que é o líder dos Boina Branca. E ele chega e ele cumprimenta as pessoas com umbigo e fazendo assim, com as anteninhas. E aí
ele explica que eles são criminosos por terem entrado em Skypiea sem pagar a multa. E aí eles explicam mais ou menos que isso é um crime e tudo mais, né? E quanto que custaria pra sair. Na verdade, é tipo um negócio tipo ien, né? Eles têm que pagar agora uma multa de 10 vezes maior o preço do que eles podiam ter pago lá embaixo. Mas agora ia sair 70 bilhões de Extol e isso daria 70 mil berries, alguma coisa assim, 700 mil berries, alguma coisa assim. É algo que, assim, é um valor alto, mas é pagável. Já que a gente viu que a Nami chegou a juntar 100 milhões pra pagar a vila dela, 700 mil me parece ok pra entrar gente, assim, ainda mais com a multa. Era pra ser 70 mil, ia ser razoavelmente barato. Enquanto isso, a Nami, ela acha um lugar que parece uma ilha normal, de terra, de mato, de floresta, no meio da Ilha do Céu. Enquanto a Connis, esqueci de explicar o nome dela, né? Connis. A Connis fala pra eles sobre os dials e mostra que tem dial que grava. Aí fala assim, olha só, fala alguma coisa nesse dial. E aí o Luffy, o Sop é um bobão. E aí eu aperto o botão e o negócio fala, o Sop é um bobão, né? Grava certinho. Eu tinha um brinquedo desse quando eu era pequeno, que era do Gugu e se chamava Hack e Repete. E era um dial de som. Era um dial de som. Os dials de motor são os dials de sopro. E aí você aperta e eles conseguem acumular sopro neles e você aperta e assopra. O forno é assim, o Sandy já vai lá e já quer descobrir como é que funciona tudo, tá experimentando tudo. Né? Toda tecnologia. Ele experimenta um molho e fala assim, nossa, não gostei desse aqui. Aí o cara, desculpa, esse aí tá estragado mesmo. Aí eles dão uma bronca no cara, não guarda coisa estragada. Eles já estão treinando tudo e falam assim, ó, só tem um lugar aqui que vocês não podem ir de jeito nenhum. Esse lugar é Upper Yard, né, o Jardim Superior, que é onde Deus reside. Mano, a primeira vez que eu assisti isso... Tá uma derrubada. Cara, eu fiquei assim, eles estão no céu, tem anjo, tem uma praça, tem uma praia de anjo, a mina realmente tem umas asinhas de anjo e tudo mais, né, o pai também. E eu nem pensei em Deus, mas eles estão no céu. E ela fala, não pode ir pro Upper Yard, que é onde Deus reside. Eu fiquei, caralho. Mano, os Chapéus de Palha acabaram de lutar contra um mafioso, que é o Crocodile, né? Que tava querendo dar um golpe ali, financiar e tal. É um jump, né, mano? Do nada, eles estão indo enfrentar Deus. Deus, mano. Parece que eu tô assistindo Evangelion, né? Que é o primeiro episódio. Literalmente. É assim, literalmente, cara. É assim, o apocalipse. Cara, é verdade. A Nami chegou em Upper Yard, lugar que ninguém pode ir. E aí tem um cara fugindo de Upper Yard. E aparecem uns 4 caras bizarros. Um deles comandando um cachorro gigante. Bagulho tudo bizarro. E aí chega o cara que... Mano, o cara que tem a máscara de touro, de boi, pra mandar uma bomba pra Upper Yard. O cara que tá lá fugindo fala, me deixa, por favor, pelo amor de Deus, subir no seu waiver. Eu preciso ir embora daqui. E aí, logo em seguida, vem um raio dos céus e dizima o cara. E junto um pouco da terra daquela ilha. Vem de cima, assim, ele vem e apaga. Só, mano, deletou o cara. É The Sims, tá ligado? É The Sims. Sim. Literalmente o jogador falou, eu vou deletar esse cara aqui. E aí, os 4 caras que estavam lá começam a voltar assim, por que Enel já fez isso? Ela fala, já deve ter dado tempo já, tal, não sei o que. Começa a discutir. Aí você fica, tá bom, uma conversa aí, né? Podia ter avisado a Nami antes de dar uma moto pra antes de dar uma moto pra ela e jogar ela na direção do bagulho, né? Claro. Essa moto você chega em qualquer ilha. Sim. Podia ter complementado assim, ó, só não vai na que tem terra. Isso. Exatamente, né? Mas a Nami tá voltando com tudo pra avisar eles, por favor, vamos embora daqui. Não dá pra ficar aqui. Aí ela vê, eles estão discutindo com a polícia local, que estão claramente militares. Aí a militar, eu gosto muito disso. É uma calça camuflada militar, né? Só que a camuflada deles, ao invés de ser verde, marrom, meio amarelo, assim, é azul com branco. Porque, branco, né? Porque lá é tudo branco, é um céu, que eles estão no céu, né? Fazer o quê? Camuflagem de neve, assim, parece, sabe? Então, eles estão camuflados ali, né? A Nami olha pra eles assim e fala assim, não briguem com eles, aqui o bicho é sério, o negócio assim, mano. Se você se arranjar problema aqui, tá fudido. E aí eles, tá bom então, Nami, você tem o dinheiro pra pagar a multa aqui de 700 mil berries? Aí a Nami vai lá e atropela os caras, os militares que estão ali, os boina branca. Ela, desculpa, é que essa multa abusiva aí me tirou do sério. Vai lá e atropela eles aí, ferrou. Agora que aconteceu isso, eles são criminosos classe 5, alguma coisa assim. Então, a pena, tem o nome disso, é soltar na nuvem, alguma coisa assim, que tipo assim, a gente vai largar você na nuvem, que aí você vai ficar flutuando por aí pra todo sempre, né? Você na rodoviária e você se vira. Isso, e aí acabou. Enquanto isso, você fala assim, tá bom, então a gente vai embora daqui, vamos dar um jeito, porque os boina branca falam assim, não vai dar jeito nenhum, vamos lutar. Eles lutam puxando umas flechas, e aí por onde ele solta a flecha, solta o esquema de nuvem, muito foda, né? E aí, não adianta. Os Chapéus de Palha são muito mais fortes que os boina branca.
branca de merda. Meio né? Yondu, assim, sabe? E aí, deletados os caras, beleza, foram derrotados, vão lá pra casa da Connie e falam assim, ó, a gente vai embora, só queremos pegar uma marmita ali, sabe, preparar pra ir embora, tá tranquilo. Enquanto eles estão, alguns pegando a comida lá dentro da casa da Connie, a Nami, a Robin, o Zoro e o Chopper estão no barco, preparando o barco pra ir embora. Nessa hora, surge um camarão, é um camarão? É um camarão, super rápido, que é servo de Deus, tá escrito God na frente dele. E ele pega o barco do Chapéu de Palha e começa a correr com ele. E aí a Connie explica pros Chapéu de Palha que estão ali com ela, falando assim, então, esse camarão aí é o super expresso camarão, ele serve a Deus e ele vai levar seus... Para o enguia rebaixada, foi pro pátio. Entendeu? Literalmente vai ser rebocado pros caras, né? Pro pátio divino. A Connie explica isso e fala assim, vocês vão ter que ir pro outro lado lá pra se você quiser buscar eles. Leva eles pro meio da cidade. É bem legal a cidade. É bem legal você ver a cidade, tipo assim, com a nuvem e todo mundo, tipo, bem construída, a estrutura. Uma feira na cidade. Isso, cidade. Super complexo ali, entende? O Oda é um canalha, um monstro. Concordo. Porque, assim, ele é um dos poucos autores, assim, que consegue passar o sentimento de Zelda, do Breath of the Wild. Sim, concordo. Que assim, chega na cidade, você consegue entender que ela tá viva. Você consegue entender que aquele povo todo lá tem uma rotina, tem uma vida e tal. E eu acho muito curioso que na hora que eles vão pra cidade, a primeira coisa que aparece, assim, que me chamou muita atenção nesse capítulo pra um leitor que já leu a obra, é o quê? Uma estátua de um deus no meio da cidade. No meio da cidade tem a estátua que ela explica, que é Verf. E... O nome da legenda que eu li na época, sabe? Era Terhag, o nome do deus, acho que era. Cara, esse nome é bom porque eu acho que tem que ser a palavra Earth. Tem que ser a palavra Earth com alguma coisa, né? E aí esse é o deus. Terra G no final, assim, sabe? Faz sentido. E esse é o deus deles. Muito curioso. É uma das divindades de lá, né? Eles têm mais de umas, né? Porque é um povo aparentemente religioso, né? Aparentemente exatamente. Concordo com você. Aí, tá levando, só que a galera tudo olhando pra eles. Mano, tem algo de errado aí. Todo mundo olhando assim, mal pra eles, não interagindo com eles. Eles querendo ali, sabe? Pô, deixa eu conhecer o lugar aqui, né? Mas, pelo visto, não pode conhecer. Muito fácil saber também quem não é, né? Quem não tem asa, né, mano? É verdade, não pode interagir. Aí, eles vão lá, podem andar no meio da cidade, e aí, o nome da cidade se chama Lovely Street, e a cidade se chama Angel Island, né? Ou seja, Ilha dos Anjos. É tipo onde era o Power Rangers, a Alameda dos Anjos. Quando eles estão chegando lá, fala assim, ó, você vai pegar esse barquinho aqui, é o barquinho que eu usava antes de eu saber usar o Waver, e é um barquinho bem devagarzinho, mas ele vai até lá. Ele vai te levar até onde você tem que ir. Você tem que ir até aqui, na ilha de Upper Yard, né? Do Jardim Superior. O Luffy fala assim, beleza, mas uma coisa, por que você tá tremendo desde que a gente saiu de casa, né? Ele fala modo boa, assim, sabe? Tipo assim. Essa hora, eu voltei no mangá. Você volta assim, tem várias coisas. Tipo, ela fala, não se preocupa não, galera. E logo em seguida, tipo, quando eles viram de costas, ela tá tremendo um monte. Um monte. E ele falou, pensando bem, você tá até pálida. Tá todo mundo olhando pra ela, assim, tipo, e aí, o que você vai falar? E aí ela desaba em choro e ela fala, quem chamou o camarão super expresso lá, fui eu. Eu que entreguei vocês pra Deus. E aí eles, o que foi você? E ela fala assim, desculpa, se eu não entrego vocês, eu sou morta. O pessoal me mata. E aí, na hora, o Luffy, o Usopp e o Sanji entendem o que aconteceu e eles já falam, então por que você contou pra gente agora? Porque agora você tá em perigo também. Ou seja, entrega eles são fortes, eles vão se virar. Entregasse. Ela se preocupou com eles e aí, por causa disso, ela tá em perigo agora. Ela tá em risco e eles não queriam que ela ficasse em risco, até porque ela ajudou eles quando eles chegaram. Infelizmente, acontece um negócio desses. Ela ali, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando assim, que filha da mãe entregou na cara. Mas, tipo assim, precisou de segundos pro Oda mostrar pra gente que ela é uma vítima ali também, né? Não dá pra entender se é a polícia ou se é Deus, quem é que tá fazendo isso daí, mas que aparentemente não só existe uma supervisão muito grande. Eu sempre achei muito curioso o fato deles falarem assim, ó, você tem duas opções, você pode entrar, pagar a taxa, ou você entra um criminoso, você vai querer entrar? Sim. Aí quero. Já, eles são criminosos em todos os lugares, eles são piratas, né? O menor crime que eles cometeram
na obra até agora. Aí na hora que eles entram assim, os caras falam assim, ó, vagabundo entrou, pode buscar, acabou. É os únicos caras que não tem asa. Sim, acontece isso tudo, né? A revelação. A população na hora fala assim, não, você tá maluca, não faz isso. Isso é heresia, é o crime Não de pode heresia. falar, Você não pode ir contra a vontade de Deus. E aí ela, peço desculpa, mas por favor, se afastem de mim, porque eu vou receber o julgamento divino agora. E aí, na hora, começa a vir uma luz do céu. Outra luz, a mesma luz que a gente viu ali na ilha, que tá vindo obliterar ela. Eu falo assim, mano, essa hora aí, quando eu li a primeira vez o mangá, o anime, eu fiquei assim, acabou, fudeu, mano. Fudeu. Como é que você vai contra esse golpe? Tá ligado? Que o cara, ele não tá ali perto, mano. Como que ele sabe que tá ali? Mano, fudeu. E É aí, spotado, assim, é target, mano. logo em seguida, vai vir no raio, e aí aparece o Gunfall e salva a Connis e fala, vocês, vai indo lá pra frente, pode ir lá pra frente, busca seus amigos, eu cuido da menina por enquanto. Ele leva a menina pra o pai dela, porque ele também salvou o pai dela. Ela fala assim, eu sei quem é você. E aí ele fala, eu sou um cavaleiro do céu, Gunfall. Então, assim, ó, Eu sou isso. E aí ela fala assim, não, todo mundo sente falta de você, Deus. Cara, eu arrepiei essa parte. Arrepiei. eu queria ver assim, ó. Sim, eu falei assim, caraca, faz sentido. Faz todo sentido. O Deus tirano que tá lá não é era o oficial. E o Deus que apareceu pra salvar eles no último momento ali era o Deus. Eu falei, caralho, muito bom. O Gunfall, ele é um personagem, assim, que ele é muito interessante, porque ele me lembrava meio Don Quixote, assim, o jeito, assim, A aparência dele é Don Quixote. E no episódio, no arco, que a gente ia ver pela primeira vez, o Don Quixote do Flamingo. Com certeza foi algo que ficou no caminho do Oda. O Oda criou um cara chamado Don Quixote do Flamingo. Só que ele falou, pô, a aparência do Don Quixote é maneira, né? Eu devia fazer um personagem né, com essa coisa. E vai lá e cria. Ele Eu esqueci de falar um negócio. Quando eles apresentam o Gunfall pela primeira vez. Eles apresentam o Gunfall pela primeira vez. Ele fala assim, eu esqueci de falar pra vocês. O Pierre, aqui, o meu pássaro, ele não é só um pássaro. Ele é um pássaro que comeu a fruta do cavalo. Ele começa a se transformar assim, você vê a silhueta. E aí eles, não me diga. É um Pegasus. Eles, sim, um cavalo alado ou um Pegasus. E aí vira, parece um burro com asa. Não, eu vou te falar, essa parte é a mais perfeita, é o design, é tipo assim, o Oda coloca o Gunfall num mega drip, assim, armadura medieval. Sim, muito foda. Uma lançona, assim, pá. E o cavalo dele, terror dos designs, mano. Nossa, padrões de bolinha. Ele parece uma assim, colcha, rosa. uma colcha velhona, né? Ok, o que acontece? A gente tem o Luffy, o Sanji e o Sop estão indo no barquinho lento, no caminho pra ir pra encontrar os seus colegas, e encontram o Satori. Eu vou meio que pular quase tudo do Satori, só que eu vou explicar só algumas coisas. É muita briga, são capítulos muito grandes de brigas. Mas, enquanto isso, o Chopper, a Nami, a Robin e o Zoro, que estão lá no barco, eles falam assim, não, eu vou explorar aqui. O Zoro pega o cipó, limpa a garganta e faz o grito do Tarzan, e aí a Nami fica assim, que barulho é esse, né? É só uma referência pra gente. Eles vão lá e falam assim, não, talvez tenha ouro aqui, vamos ver. Aí a Robin vai, a Nami vai, e aí o Chopper, nossa, como eles são corajosos, explorar assim. Eu vou ficar aqui sozinho, cuidando do barco. Aí ele pensa, caraca, é muito mais perigoso pra mim agora que eu tô sozinho, pô. Não é possível. E aí ele é confrontado por um cara chamado Shura. Então tem um grupo lutando contra o Satori e outro grupo lutando com o Shura. O que acontece? Ambos se apresentam como sacerdotes de Skypiea. E eles, ao lutarem, o que acontece? Uma coisa bem específica é eles preveem os movimentos dos inimigos. Os inimigos vão atacar e eles sabem exatamente. O Satori, quando tá usando com o Luffy, fala assim, você tem uma fruta do diabo, então, né? Você vai esticar o seu braço direito e tentar me dar um soco e tal. E aí ele esquiva antes do golpe acontecer e não toma nenhum golpe, né? Mais uma vez, um poder que, assim, ó, me parece um pouco tecnologias do passado, assim, sabe? Sim. Quando a gente vê eu sempre falo isso pra um amigo meu, quando a gente vê tecnologias atuais numa visão do povo do passado, vai parecer magia. Magia, perfeito. Verdade. Beleza. Levando isso em consideração, os Diaos parecem magia, ok. Verdade. Aí a gente tem o quê? Um deus com golpe target. Que vem muito potente. Raio do céu. Beleza. Uhum.
E agora a gente tem os sacerdotes dele que tem poderes de prever o futuro. E tipo assim, ó, é uma previsão assim meio que ali no feeling da batalha, só que é muito precisa. É muito precisa, assim. Eu lembro que quando eu assisti, o Satori é o que tem o poder das bolinhas, né? Isso. Eu lembro que tem, assim, o Satori quando ele aparece, eles estão no barquinho que é, assim, Skype, por algum motivo, ela tem um monte de córregos em volta dela, assim, e é facinho se perder, é facinho se ferrar nisso. A parada é uma doideira, não tem CT, não tem amarelinho pra guiar, nada. Não tem. E conforme eles foram indo, eles tinham que fazer algumas escolhas, né? E aí eles foram caindo lá e caem de cara com o Satori. O Satori, ele tem uma aparência meio cômica, Odin, assim, né? O personagem é uma bola, ele solta poderes de bolinha, que é bem devagarzinho, a bola é meio RNG, uma hora explode, uma hora solta bichinho e tal. Sim. E aí você fala assim, vai ser suave, o Luffy vai meter a porrada. Mano, na primeira o cara vai assim, ó, aí você fala... Não vai ser fácil, foda. Não vai ser fácil. É foda. E ele começa a dar um pau, todo mundo. Sim. O Sop é meio fraco, mas, pô, o Sop ataca de longe. Então tem um cara atacando de longe, o Sanji e o Luffy atacando de perto. Pô, é difícil esquivar de 3 caras assim, mano. E o cara tá lá fazendo um balé. Beleza, o Shura tá atacando o Chopper. Na hora que o Shura ataca, o Chopper tava assim, tipo, mas que bom que eu tenho esse apito aqui. Chega o Shura, ele já na hora apita, já vem me salvar na hora. Aí, beleza. O Shura ameaça. Claro. O Shura aparenta muito mais ameaça do que o Satori. O Satori, porque o Satori, ele tem uma carinha boazinha. O Satori é um cara gordão, ele é redondinho, por isso que quando os chapéus de palha estão... Então, os chapéus de palha estão indo pelo caminho lá, maluco, eles têm que escolher qual dos desafios eles querem. O desafio do ferro, o desafio das cordas, o desafio da bola, ou o desafio de não sei o que lá. Esqueci o outro desafio. Mas eles escolhem o da bola, porque o da bola parece ser algo menos perigoso. E aí, chega o cara, e o cara é uma bola, né? O pente do Oda, sempre. Isso. E aí, o mangá, ele salva a gente, ele economiza a gente. Porque no anime, o bicho, o Satori, são tipo uns 5, 6 episódios de luta, e ele fica rindo, e ele ri assim, de tudo que acontece. É muito irritante. O Shura, ele é o Dick Vigarista. A aparência dele é o Dick Vigarista, e ele tem uma versão do Pierre muito mais sinistra, assim, né? Mas falando em Pierre... O Pierre Dark Souls, né, o dele. Né? O Pierre do Dark Souls, exatamente. Aí falando em Pierre, tá lá o Pierre e o Gunfall falando com a Connis e o Pagaia. Pagaia é o nome do pai da Connis. Falando sobre os piratas. Fala assim, você sabe o que são piratas? E aí ela fala, não sei. Piratas são criminosos procurados lá embaixo, né? Fala assim, nossa. E eles são piratas, os coisas, então eles são criminosos. Ele fala assim, o Gunfall, não sei. Como que eles são diferentes de vocês hoje em dia, né? Nossa. Que agora também são considerados criminosos, né? Então ele pensa nisso, tipo, o que significa ser um criminoso de verdade, entendeu? Questões morais pra variar, né? E aí ele fala assim, muito tempo atrás já tiveram piratas que subiram aqui, foram meus amigos. Aí já fica pensando, que piratas que subiram na Ilha dos Céus e foram amigos de Deus. E aí ele tá saudoso deles, né? Bom, fica com essa frase aí. Enquanto eles estão conversando e ele tá plantando um negócio em terra, não em nuvem, em terra. E aí ele prepara um suco de abóbora. Eu nunca tomei suco de abóbora. E eles adoram o suco de abóbora de lá. Adoraram. Falam assim, nunca tomei algo tão gostoso assim. E aí eu interpreto como sendo um suco de abóbora da terra aqui do mundo. E aí pra eles é um sabor super exótico, porque eles são do céu, né? Maria que não tem, né? Exatamente. Eles estão conversando e tal. O Pierre na hora grita porque ele ouviu o apito. E o Gunfall já pula no Pierre e vai embora e fala, eu já volto aqui. E aí chega pra salvar o Chopper e começa uma luta com o Shura. Nossa, né? Essa luta no anime... No anime eles fazem uma luta bem Dragon Ball, né? Essa é uma luta bem Dragon Ball, porque, tipo assim, dá a entender que tanto o Gunfall quanto o Shura preveem o movimento um do outro. Então eles estão, tipo, atacando, errando tudo, acertando mais ou menos, sabe? Mas o Shura... triunfal, né? Entrada triunfal. Sim, mas o Shura tava arrebentando o Chopper e a lança dele tem um problema. A lança, quando encosta, solta fogo. E aí, bota fogo no corpo do Chopper, o Chopper tá tentando lutar com todas as forças, quebra o mastro do barco, tá pegando fogo, o Chopper tem que arrancar o mastro e jogar no mar pra não pegar fogo no barco inteiro, no Going Merry inteiro. Então, caraca, tipo, que desespero que tá acontecendo aquilo ali, né? O Shura derrota o Gunfall. O Gunfall não consegue lutar contra eles, mas caem todos no mar. Todos ali foram parar no mar. O Chopper, o Gunfall e o Pierre. O Chopper e o Pierre comeram fruta, então eles estavam afundando no mar. Enquanto isso, o Zoro, a Nami e a Robin estão caminhando naquela floresta. E eles estão suspeitando de algumas coisas ali naquela floresta, porque falam assim, meu, tem umas coisas muito estranhas aqui. Dá uma pausa nessa história e mostra uma menininha chamada Aisa dizendo pro Wiper. Aí estão sendo apresentadas as pessoas, né?
cultura totalmente diferente. Uma tribo que parece nativa americana. Isso parece indígenas, né? Parece Exatamente. E ela tá falando que 2 vozes desapareceram. O Gunfall e o Satori. Ou seja, o Luffy e os demais derrotaram o Satori. Mostra como é que foi derrotando. Eles deram um jeito de, tipo, se organizar e tudo mais. O cara prevê os golpes dele não significa que ele consegue alcançar a velocidade deles. Então eles conseguiram se organizar de jeito que derrotaram o Satori. Então acabou com 2 vozes. E de longe, ela não viu o que aconteceu. Ela sentiu. Mais um poder. Ela sentiu, me parece, essa menina Aisa, ela tem o mesmo poder que o Deus tem. Ela, de longe, de muito longe, ela sentiu. 2 vozes desapareceram. É que os poderes, assim, eles vão ser explicados melhor posteriormente. Isso. Você consegue entender que a galera daí, ela toda desenvolveu por osmose o poder? Isso. Quando uma pessoa tem esse poder, ela entra em contato com várias pessoas, as pessoas que tinham... Então, eu gosto disso porque eles estão em outra atmosfera, você tá entendendo? Eles não têm... Eles não têm nem o preconceito, digamos assim, que outras pessoas podem passar pra eles. Não. Por exemplo, enquanto no Mar Azul as pessoas ficam, será que existe essa Ilha do Céu? Não acho que exista, tal. Eles da Ilha do Céu sabem que existe o Mar Azul lá embaixo, entendeu? Sim. Não tem essa discussão. Então pra eles tem uma descida, mas tipo assim, é porque eles até falam que a descida é meio perigosa. Isso. Ou descer por ela, a chance de alguém da tripulação morrer, a gente não sabe o motivo, é grande. Tanto que eles chegaram pro acidente, beleza. Só que olha como é curioso, a gente tendo uma visão de outro ponto, é meio alienígena, não é? Tipo assim, a galera de um mundo totalmente diferente cai num mundo onde esse mundo original não acredita, a galera não acredita que existe, então, tipo assim, só o Luffy e a tripulação dele sabe que existe ali, a galera ali. E a galera de lá, ela tem uma tecnologia totalmente diferente, outras paradas, mas eles vivem um outro mundo, que nem você falou, o suco pra eles de uma parada que é plantada na terra é uma iguaria divina, assim, pra eles. Muito foda, sim. Suco de abóbora, tá ligado? Isso sim. Agora entrando esses novos personagens que são indígenas, a gente começa a ter uma outra referência. A gente começa a ter, tipo assim, uma referência de uma guerra entre povos civilizados e povos indígenas, e nós, totalmente estrangeiros, vindo de fora. Quem assistiu Pantera Negra 2 tem um papo parecido sobre a colonização e tudo mais, né? Já começa a entrar um negócio, assim, por que 2 obras tão diferentes tratam o mesmo tema? Porque a vida é real, né? Exatamente. Né? Aqui no Brasil, foram os portugueses trazendo, com os padres católicos e tudo mais, forçando a religião em cima de povos indígenas que estavam de boas, acreditando na cultura deles e tudo mais. A referência deles americana foi exatamente a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Cara, muito bom. A tribo americana lá, ó, lá dentro. Filho, exatamente. O que acontece? A Aisa tá falando isso, e aí eles estão discutindo um monte. Um dos caras chega a falar com a Aisa, a menina que tá lá, e ela tá meio preocupada, tá chorando, tá não sei o quê. Ele fala assim, ó, não entra agora, porque o descendente do grande guerreiro Calgara tá nervoso agora, né? E aí eu vou falar, é a segunda vez que a gente fala de um descendente nesse arco, nessa grande saga. A gente tem, lá embaixo, o descendente do Mont Blanc Noland querendo redimir a imagem do seu antepassado, e aqui a gente tem o descendente do grande guerreiro Calgara. Então a gente tá falando de descendentes, a gente tá falando... Aí tem mais um que você esqueceu. Quem? O descendente de Deus, né? O Deus anterior, sim, né? Sim, ou seja... Três entidades aí. O que eu gosto de One Piece é que você nunca entra numa cidade, num novo arco, e parece que aquele mundo passou a existir só quando os Chapéus de Palha surgiram. Não. Exato. Você entra e já tem um conflito corrente, tá entendendo? Já tá no meio daquele conflito, já tá há anos esse conflito, não foi sabe? Eles que causaram sem querer. Não, eles já tá rolando. Lá, e eles estão olhando e eles podem observar e decidir quem eles acham que está certo e agir de acordo, né? Então, tá ali, tá rolando todo um papo, e a menininha, a Aisa, que ouviu as vozes, ela tava com um saco, uma bolsa cheia de areia. Ó, chega uma menina que é maior que ela e fala, daqui, eu vou lá pra batalha, me dá esse saco aí. Ela, não, isso aqui é meu tesouro. E ela fala, eu sei, eu vou levar, porque eu vou encher de tesouros pra você. Que é a Verth, a terra do Upper Yard. A terra, a sujeira, o negócio que tá no chão. E a menininha vê como um tesouro aquilo, porque ela tá no céu. Você tá entendendo? Você pensar, como é que é possível existir uma ilha que é de terra no céu, tá ligado? Realmente. Sim. Só
pensar assim, se Deus tivesse que escolher um lugar pra ele ficar no céu, não seria um lugar assim, se você pensar assim? Então Sim, eu entendo. É muito maneiro. Nossa, muito maneiro. Nossa. Cara, o que eu acho? Nesse momento, mostra o seguinte. Ao mesmo tempo que o Gunfall, o Chopper e o Pierre estão vivos de alguma forma, estão de novo no barco do nada. A Nami, o Zoro e a Robin chegam no topo de um penhasco e aí a Nami fala, eu não acredito nisso. Por favor, venham aqui agora porque eu preciso mostrar isso pra vocês. Parece-me que rolou algo aqui. E mostra, e é a outra metade da casa do Mont Blanc Cricket. Nossa, tô Que a gente viu lá embaixo, que a casa dele é só metadinha e tem uma placa de madeira em que ele finge que é uma mansão zona e aquele castelo que era pintado de acordo com a história do livro tava tampando aquele buraco. A outra metade tá ali. Na hora, a Nami já, ó, a abertura do Big Bang Theory, Jimmy Neutron, né, na hora assim, conectou todos os negócios, falou, a ilha de ouro não fundou no mar, não afundou no mar, ela veio parar aqui em cima do céu. Você tá entendendo? Terra é Gaia, né? Exato, né? Exatamente, cara, na hora assim, você fala assim, cara, o cara tá mergulhando todos os dias, ele tá errado. Sabe aquele meme do lá de cá, pessoal? Exatamente, sacamos, Eu né? lembro que quando eu era criança, eu fiquei assim, mano, existe um tornado, um tufão Sim. que levou a ilha inteira. Tipo assim, ele pegou um pedaço daquela ilha e levou, e aí aquela ilha bateu na ilha de nuvem. Eles já explicaram como é que é a nuvem? Explicaram que a nuvem é grossa, sim. Ah, não, mas eles falam o motivo, né? Tem um pigmento, tem um... Desculpa, eu não falei sobre isso. As nuvens têm densidades diferentes por causa do mesmo negócio que faz a ponta da arma do Smoker, que é Kairoseki, que é aquele metal que tem o poder do oceano. Isso sai por erupção vulcânica. O Oda tava cientista nesse arco. Calma. Não, a gente sabe, isso daí vai ser muito explorado ainda mais pra frente. Sim. Olha como é que é genial em questão de ciência, né? O cara me fala assim, ó, existe uma parada no mar que é um mineral, e esse mineral ele pode afetar as frutas, porque as frutas têm fraqueza no mar. Sim. Beleza, até você fala assim, beleza. Aí você fala assim, mas e se tivesse um vulcão que explodisse pra cima? Sim. Ele ia jogar partículas do mineral? O vulcão faz nuvens pretas ali assim e tal, então é porque tudo que tá dentro da terra ele consegue cuspir, né? Então, tipo assim, você entende que ele jogou partículas do material pro céu e formou aquelas uma ilha. nuvens, na verdade, elas são feitas de Kairoseki, por isso que ela tem o efeito do oceano pro Luffy também. A gente descobriu que a ilha tá lá em cima, tudo mais, tal. O Luffy, o Sop e o Sanji estão no barquinho e estão indo em direção aonde tá os outros chapéus de palha pra eles se reunirem e eles encontram com os indígenas, os povos indígenas que estão atacando lá, tá rolando um ataque ao mesmo tempo. Eles olham assim meio que, foi essa galera aí que atacou ali e tal, não sei o que, dá uns golpes. O Wiper deixa bem claro, assim, ele fala pra mulher assim, ó, se você não tá pronto pra morrer, não vão pra guerra. E matar quem tiver lá, todo mundo é inimigo. Aí chega, dá uma bazucada nos chapéus de palha, o Luffy vira um balão e cospe de volta, a galera fala assim, ele comeu fruta do demônio. Eles sabem o que é fruta do demônio. Ignora esse cara, ele não é nosso inimigo nesse momento, vamos pra cima dos caras lá. E aí o Luffy olha assim, não, volta aqui, seus malditos e tal, não sei o que, mas a galera vai embora. Tem duas coisas que aconteceu aí um pouquinho antes, foi, aparece aquele cara que eu adoro, nossa, sempre esqueço o nome dele. São os dois outros caras que são sacerdotes, é o Careca e o da Boquinha. O da Boquinha. Esse cara, da Boquinha aí, cara, o da Boquinha, ele começa a falar as coisas, ele começa, não, mas aí os caras vão fazer isso, aí ele começa a engolir a própria boca, porque ele, né, é isso. E quando ele aparece como? Ele aparece sentado numa estátua gigante quebrada, toda destruída, tipo um monumento assim, destruído. Aí você fala assim, esses caras aí não estão pra brincadeira, e eles estão indo fazer o quê? Encontrar com o cara que derrotou o Satori, que foi o outro, que, tipo assim, passou de um dos caras, é importante. E ele sabe que o Wiper tá vindo pra atacar a parada, tá ligado? E aí quando o Wiper ataca o Luffy revida e não acontece nada, ele vira pro Luffy e fala assim, ó, o que vocês estão indo fazer? Aí o Luffy meio que fala assim, vocês têm que encontrar com Deus. Aí ele fala assim, eu vou matar o Enel junto com vocês. Aí você assim, ó, mano, o cara quer matar Deus, Sim, ele tá puto com Deus. O cara tabagista indígena, obrigado. O que acontece? Os chapéus de palha se encontram finalmente, tá todo mundo no mesmo lugar. Explica que quem salvou o Chopper e os caras do fundo do mar eram os Southbirds, igual que tava lá embaixo, só que gigantes lá em cima. Tudo lá em cima é gigante. Na terra original deles. Né? Isso. E aí, eles são gigantescos e eles buscaram e eles falaram pra ele que é porque esse cara era Deus, o Gunfall. E o Gunfall explica, já fui Deus aqui nessa coisa, então tá todo mundo alinhado. E aí, os chapéus de palha se reúnem em volta de uma fogueira
caveira e começam a conversar. A Nami coloca os 2 mapas, o de Skypiea que o Luffy tem e o de Jaya que a Robin conseguiu, e aí ela pega e junta os 2 e pega e puxa uma conversa que eles tiveram lá atrás lendo o diário do Noland, falando que ele encontrou ouro no olho direito da caveira. E você junta os 2 mapas de Jaya e de Skypiea e eles formam uma caveira. Aquela ilha tem o formato de uma caveira, né? É mais pirata que isso. Não tem coisa mais pirata que isso, não tem coisa mais aventurosa que isso. É um mapa do tesouro que agora ficou completo e porque a Nami percebeu... de caveira que se encaixa e aí o tesouro tá no olho. Não só isso, mas tipo a sacada de tipo assim, a Nami encontrou a metade da casa. Então ela já tem os 2 mapas na cabeça, ela já consegue de Neutron unir os mapas no lugar certinho, onde tá cada um. Todo do Jujutsu, tá? Isso. 1 segundo, 700 de QI é o suficiente pra calcular. Né? Exatamente. Eu gosto muito dessa parte. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Os caras de Shandora, que são os povo indígena, eles estavam lutando contra os sacerdotes, mas um deles se lesionou, eles tiveram que voltar pra batalha. O Viper fica puto porque a menina tava distraída, porque ela foi buscar terra pra menininha, pra Aissa. Então, você percebe que o cara é muito puto. O Viper é muito puto, é muito revoltado. Ele é literalmente revoltado com Deus, né? Ele tá fazendo uma causa, a gente vai entender um pouco mais aí pra frente, né? Tanto que a capa do capítulo 254, que é o penúltimo, eu acho, né? É eles numa guerra, uma trincheira, assim, sabe? Sim. Você entende o contexto. O Gunfall explica que essa terra já era deles lá embaixo, lá no Mar Azul, e eles vieram parar aqui, então eles só estão recuperando a terra deles. E aí o Gunfall fez a terra de lá ser a terra de Deus, então ele admite que ele estava errado. Ele falou, a gente expulsou eles da própria terra deles, a gente devia simplesmente ser devolvido, entendeu? Eu não lembro como é que... Eu tô tentando lembrar aqui, porque eu assisti no anime e eu fiquei com a impressão que existia um deus antes do Gunfall. Sim, 400 anos atrás, isso. Que fez essa cagada. Isso. Quando o Gunfall assume, ele tá tentando se redimir, mas não adianta. O Viper e a galera de Shandora já é muito puta com Deus. Já é uma guerra. É difícil você desfazer uma guerra. Exato. Tipo assim, como é que... Tipo assim, ó, vamos supor, ó. Não vou falar nada, tá? Mas, ó, vamos supor, Estados Unidos, né? Chega a galera da Inglaterra, chega lá, pai, coloniza a parada toda. O próximo cara que vira o presidente dos Estados Unidos ali naquela situação ali, como é que ele vai fazer uma amizade com o povo nativo que foi expulso? Não dá. Ou seja, ele só vê os caras como invasores eternos, né? Óbvio. Sim, pra ele, pro Gunfall, o Gunfall é um homem aparentemente coerente, sabe? Ele pensou sobre essas paradas. Sim. Quando ele vai conversar com o Viper e tal, ele sente, doído assim, né? Tal. Você pulou uma coisa, Amanda, que não pode pular nunca. O quê? O famoso quadro... Não, é agora. Eles estão lá desmontando a fogueira, que eles estavam fazendo comida. Isso. E aí o Chopper tá fazendo um remédio na mesma fogueira pra fazer pro Gunfall. E aí eles falam assim, tá bom, agora a gente vai fazer uma fogueira de verdade, que é pra comemoração, não é pra só cozinhar. Né? A Robin fala assim, não, mas fogueira atrai inimigos, fogueira não sei o quê. E aí eles falam assim, Robin... fala assim, não, Robin, você não tá entendendo nada, não é possível. Explica pra eles, ela, o Sop. Ela falou, calma, ela é nova no bando. Ela teve um passado muito trevoso. Ela não sabe o que é comemorar. E aí a Nami, não, ela tá certa, a gente tem que parar, tal, não sei o quê. E tá o Sanji e o Zoro montando uma pilha enorme de troncos. Fala assim, tá bom dessa altura aí, Luffy? Ele falou, tá ótimo. E eles, não, tem bichos atrás de você, bichos selvagens, lobos. E aí o Sanji falou, calma, eles têm medo de fogo. Eles tacam fogo na fogueira. E aí começa a comemorar, dançar. A Nami, que tava preocupada, começa a rir. A gente vê a Robin olhando de longe, sorrindo, do tipo assim, não tava acostumada com gente animada assim, do tipo, apaga a fogueira aí porque pode atrair inimigos. Não, foda-se, vocês estão no acampamento, na floresta, vocês vão se divertir. Então os lobos estão dançando junto, e aí eu vou falar o que o Kaique ia falar. O Oda foi perguntado em um certo momento, tipo 2020, 2021, 2020, 2021. Quais eram os painéis favoritos que ele já desenhou? Se ele tinha algum painel que ele mais gostou de desenhar. Ele escolheu 3 painéis. Um desses painéis é agora. Essa cena gigantesca da fogueira enorme e os chapéus de palha eles dançando com os lobos em volta desse. Ele falou assim, esse é um dos meus painéis favoritos que eu mais gostei de desenhar. Tem um motivo pelo qual ele gostou disso. Só que eu vou explicar conforme a gente vai avançando na história e tudo mais, quando a gente chegar nos próximos. O Gunfall reconhece, sabe? Eu acho engraçado que o Gunfall
Ele Sim. olha e fala assim, ó, ninguém teria coragem de fazer uma coisa dessa na Terra do Enel, tá? Tipo assim, quem que é o doido que vai fazer uma festa na Terra? O Gunfall vai até ali e fala, eu ouvi vocês conversando e tudo mais, tipo, sabe, ele é emocionado, Deus emocionado de ver essa galera se divertindo nessas circunstâncias aí. É muito foda. É um painel lindo, tem motivo pelo qual o Oda fez isso, respondeu isso. Eu acho a nuance desse capítulo, assim, perfeita, porque ele começa com a guerra do indígenas contra colonizadores, tá ligado? Sim, sim. Aí corta pra Chapéus de Palha descansando, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí corta pro Wiper voltando prejudicado da guerra, e ele fala assim, a próxima, filhote, é a última. Eu vou ir pra atropelar esse vagabundo, mano. E aí a gente vê o Chapéu de Palha dançando com lobos. Vamos lá, estamos no finalzinho já. Só vou seguir esses dois últimos aqui. A gente já acaba e pode discutir à vontade, tá? Estão se preparando pro próximo dia, né? E vão aos poucos dormindo, apagando a fogueira e tudo mais. O Sop levanta no meio da noite e fala que quer ir ao banheiro, pede pro Zoro. Aí o Zoro fala, você quer que eu vá junto com você? Pô, se vira aí, né? Pô, não dá. É o balanço seguro. E aí o Sop vai sozinho, com muito medo, mas vai. E aí ele vai pra ir no laguinho, naquele altar do sacrifício onde tá o Mary. E ele vê uma figura extremamente misteriosa, parece uma criancinha, pequenininha, espectral, assim. E tá consertando o Mary. Tá com um martelinho batendo no Mary e fala, não se preocupa. E aí o Sop desmaia de medo. O Zoro acorda, a galera toda acorda no dia seguinte, de manhã, e fala, pô, você falou que se virava sozinho, mas você foi dormir no meio do chão aí, você tá maluco? E aí ele explica, eu desmaiei porque aconteceu isso. E a galera falou, não, impossível. Eles, olha o barco, tá consertado. Chega de manhã, tá consertado. Com placas de ferro, remendos e, tipo, até o mastro. Recuperou o mastro do fundo do mar, colocou ali e tirou as coisas de galinha que tinha lá, que era o modo voador do Mary, tirou a asa. Skin clássica. Virou a skin clássica. E aí o Luffy fala, nossa, então ainda existe gente boa no mundo. Igual o tiozão boomer falando, que boa caridade, né? Só que aí o Sop fica assim, mas como que ele sabia o design original do Mary? Como que ele sabia que não tinha as coisas de galinha e tudo mais, né? Muito curioso, muito curioso. O grupo do Luffy se separa em dois grupos. Um grupo vai pra Cidade de Ouro, que é o olho direito da caveira, e o grupo da Nami vai levando o Going Merry pelas vias malucas ali de nuvem. O outro capítulo é só uma bagunça danada, em que chega uma cobra gigante com uma barbona, assim, e ataca o grupo do Luffy, que tem a Robin, o Chopper e o Zoro. E aí o Zoro, não, eu vou lutar contra ele. E aí a cobra morde uma árvore e a árvore começa a dissolver na hora. Aí eles, não vamos lutar não, porque tem veneno que derrete todo mundo, né? Esquece. O que isso aí faz? Todo mundo se separa pra um lado, pro outro e tal, não sei o quê. Só que eles sabem que eles têm que ir pro sul. E aí eu gosto muito dessa cena, que é o seguinte, a Robin falou, já corri muito, eu acho que eu voltei exatamente pra onde a gente tava, mas não tem mais ninguém aqui, então já me perdi. Mas eu sei pra onde tem que ir. Tá bom. O Chopper, ele vira o modo rena, só que ele corre nas duas patas, assim. Muito bobo. Mas o Zoro, essa cena no anime é perfeita, no mangá faltou. No anime ele fala assim, não, mas eu tô perdido, mas eu decorei muito bem o mapa. Eu sei pra onde tem que ir. É pra direita. Aí ele vira pra esquerda logo em seguida. Ele fala, é só ir pra direita. E ele vira pra esquerda e começa a andar. Mano, na hora. No mangá ele só fala, é pra direita. E corta. Você não sabe que ele foi 100% pro lado oposto. Sempre do lado oposto. O Luffy também é algo que no mangá cortam, mas no anime fica legal. E aí eu vou falar duas coisas aí. O Luffy fala, é pra ir pro sul? É só ir pra onde é mais quente. E ele começa a cantar uma música. Ele começa a cantar uma música que as ilhas do sul são mais quentes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é assim que ele vai usar pra se guiar. Ou seja, aquela musiquinha dele, ele usa pra se guiar. Na dublagem, eu vou pôr essa cena no Discord, tanto legendada quanto dublada. A dublagem é perfeita. A menina, a dubladora do Luffy, é uma mulher, né? Tanto no Japão quanto no Brasil. Ela canta igualzinho, só que ela muda a letra. Ela fala, minha chinela vai cantar, ao invés de, tipo, as ilhas do sul são mais quentes. Então parece que o Luffy só deu vontade de cantar. No original, dá a entender que ele tá usando a música pra se guiar no caminho. É um tipo de conhecimento meio caipira do Luffy, sabe? Tipo, eu lembro de uma música que falava que as ilhas do sul são mais quentes. Só que aí, eu queria lembrar uma coisa pra vocês. Eles estão no céu, tem nada
nada a ver, não necessariamente as Ilhas do Sul no céu são mais quentes, entendeu? Então não serve pra nada do que o Luffy tá cantando. Mas a cantoria, pelo menos, traz um pouquinho disso. E acaba por aí os capítulos que a gente tem que ler aqui. Eu esqueci de mencionar uma coisa só, que é no capítulo 254, até vim conferir aqui. Antes de finalizar, todo mundo faz um plano, indo os bandidos. Então, tipo assim, ó, tirando os chapéus de palha que, tipo assim, ó, a gente já sabe pra onde que Deus tá, a gente vai atrás dele, beleza. Aí a gente tem os Shandias. Cada lugar que eu vejo traduz de uma forma diferente. Mas eles são de Xandora, eu chamo de Xandoriano. Eles estão prontos pra matar o Enel, então eles também estão indo pra uma direção, beleza. O Enel, ele faz uma convocação. Ele chama todo mundo, todas as provações, a provação do ferro, do pântano, da bola e a da bola não vai, né? Eu pulei mesmo a apresentação do Enel. É isso. Aí a gente chama todo mundo, eles estão na porradaria já. Eles já estão na trocação, porque eles não se gostam muito. Então, tipo assim, tá o da mordida e o careca, o On. Eles estão lá na porradaria e tal. Aí o Enel chega e fala assim, ó, moscaram, todo mundo moscou. Dá um tapão na cabeça de cada um e cai na pose, assim, já na cadeirinha dele, assim. E aí todo mundo descobre que o Enel é o Eminem. Pra quem não sabe, isso é admitido pelo Oda, né? O design do Enel é Eminem. Admitido pelo Oda, ele literalmente desenhou o Eminem e colocou ele versão Buda, né, basicamente. Eu gosto absurdamente do design do Enel. O cara perfeito. não tá de camisa. O cara tem orelha que vai até o umbigo, a orelha dele, mano. Até o umbigo. E ele tem uns tambores grudados nas costas, mano. Um piercing gigante. Uma puta calça MC Hammer You Can Touch This. Cara, gigante, só que você tá certo, tipo, meio Buda, meio indiana, né? Cara... Tem o do Sharingan nos tambor, né? Porque sim. Assim, tal. Mas o que mais chama a atenção pra mim nele é o que você falou. Ele tá sem camisa e descalço. Sim. Ele é Deus, assim, ele tem uma presença e aparência de divindade mesmo, cara. Ele parece uma divindade. Ele tem tambores grudados nas costas, mano. Precisa ficar imponente. Tipo assim, ele é tão forte, ele é tão absurdamente superior que os outros. Sim. Que ele se comporta como se ele não se importasse com nada. Então ele vem, ele deita todo largado, assim, joga uma maçã e fica comendo e tal, não sei o quê. Porque ele sabe que não vai. Ele é Deus. Deus comendo uma maçã é irônico, né? É irônico, né? Irônico. E aí, tipo assim, uma coisa que é engraçada do Enel é que ele chega e aí ele fala pra todo mundo assim: olha, a galera que entrou aqui quer o meu ouro. Aí todo mundo assim, cada um pega cada um faz o seu? Sim. Vamos fazer assim? Aí todo mundo, pode deixar, Enel. Não, essa aqui vai ficar na minha conta, pode deixar, Enel. E aí vai cada um voltar. Então, tipo assim, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe que em algum momento esses servos do Enel vão dar de cara com o exército que tá vindo contra o Enel. É uma bagunça boa que tá vindo pela frente. Mas, cara, nossa, a primeira vez que eu vi a apresentação do Enel, que já tá tipo, não, ali é o terreno de Deus, o cara que ouve de longe as pessoas fazendo e tal, não sei o que. Ele ouve bem porque ele tem uma orelha gigante, né? Mas, cara, aparece esse cara aí e eu falo assim, mano, olha esse design, cara. É se fuder, é Deus. Essa coisa, não tem nada mais americano do que um branco loiro de olho azul, né? Então, branco loiro. Sim, e é o Eminem. Pessoal, eu não tenho muito mais coisa que falar também, não. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque foi foda, cara. A gente completou tudo. Ó, não deu 2 horas, 1h51. Eu tô ficando melhor nisso. Teve um que foi 3 horas eu falando aqui, cara. Eu cheguei só no final, eu tenho certeza que eu atrapalhei muito. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, porque eu falo muito. Teve mais gente assistindo no Twitch do que tinha no YouTube. Então eu tô feliz. Eu tô acompanhando aqui. Tem seres humanos assistindo a gente, eu acho. Não é só bot, sei lá. Não, só isso que tem que fazer, Ed. Tem que fazer uns cortes e colocar no TikTok. No TikTok, e aí você coloca só a cara da pessoa que tá falando, assim. Pode mas, ó, a única coisa que eu quero comentar sobre isso aí, eu cheguei atrasado, né, mas não falei de Jaya, que é um dos meus arcos, assim, que, pra mim, eu acho que é um dos meus favoritos, mano. De verdade. Jaya é um momento, assim, acolhedor. O Zor também acho o favorito dele. Jaya? Eu gosto de Jaya. O Zor botou lá embaixo no tier list dele. Aí mano, Jaya é perfeito. Eu expliquei tudo o motivo pelo qual eu acho que Jaya é foda. Aí ele releu tudo e aí ele falou, não, Jaya é muito foda. Jaya é muito foda, mano. Ó, Jaya é um arco muito foda e quando eu era criança, tipo assim, isso é uma parada que me marcou muito, mano. Todos os lugares que eu pesquisava sobre One Piece, todos os fóruns e tal, tinha um monte de debate se podia ou não pular o arco de Skype. Sim, tem muita gente
gente fala isso. Tem Isso é uma parada que eu acho que morreu isso, tá? Não, Acho que morreu isso, porque, sabe por quê? É porque é no céu. É no céu. Então no céu não afeta. Parece que é um filler, assim, sabe? Eles têm Isso. essa percepção. Mas, cara, o arco de Jaya, ele é engrandecido com o passar dos anos, assim. E o arco de Skypiea, eu acho que eu tinha um problema maior por causa do anime. O anime é muito longo. Não, Cara, mas eu vou falar uma coisa pra você. Além de ler hoje, eu assisti um canal que se chama How to Train Your Gavin. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um cara que tá lendo One Piece pela primeira vez. E ele faz uma parada muito doida, que é um live commentary do mangá. Ele pega assim, ele lê o capítulo, aí ele, mano, aconteceu isso. Cara, o que vai acontecendo possível? Aí ele já lê o segundo e tal, e ele lê o arco inteiro. E às vezes, tipo assim, você percebe que ele troca de roupa, aí demora, tipo, 2, 3 dias, assim, pra ele ler o arco inteiro. Só que, tipo, ele fica um vídeo de, tipo, 2 horas, em que ele acabou de ler o capítulo e ele já fala algo do capítulo, sem saber o que rola depois, entendeu? Então fica muito dinâmico. E aí... Parece Gold, tá ligado? Isso. Aí eu usei esse daí de base pra esse capítulo de hoje. Eu tava assistindo bastante desse cara. E aí, esse How to Train Your Gavin, às vezes, ele tipo assim, ele fala, não, acontece isso aqui. Aí ele, puta merda, eu vi o nome do capítulo seguinte. Não, peraí, galera. Aí ele pega assim, ele, nossa, então tipo, fica assim, quase um react do negócio. E acho muito foda. E aí, aqui em Jaya, Skypiea, ele, cara, é muito foda isso aqui e tal, não sei o quê. E aí ele agradece por ser um pouco separado do mundo. Só que uma coisa que eu percebo é o seguinte, quem lê do começo, ele vê Alabasta e, mano, os Shichibukais. Mano, informação, né? Os Shichibukais, a briga política, aí não sei o que. Aí vem Skypiea e fala assim, ah, cara, essas coisas aqui não importa. Aconteceu 400 anos atrás, aconteceu não sei o que. E aí não percebe que, tipo assim, One Piece vai pra 400 anos atrás. Vai pra mais até. Você tá entendendo? Vai pra muita coisa. É muita coisa que... Atualmente já tá bem mais. Então, você tá entendendo? Tipo, então a gente fala de mais coisas. Então, tipo assim, não é só um comentário político sobre a política do One Piece. É também um comentário mais profundo sobre a estrutura nossa de sociedade, tipo, centenária, sabe? É o negócio que a gente tava falando do mundo, de ser uma parada viva, a cidade ter seus problemas, etc. O One Piece, ele vai construindo toda uma história, assim, um background e tal, etc. Que quando você vê, pra quem tá acompanhando a obra agora, parceiro, se você não tá entendendo o passado, você tá perdido, tá muito azedo. Sim. Eu lembro que quando eu assistia, um amigo meu falou assim, mano, pode pular o arco de Skype, mano. Os caras usam concha, mano. Você acha que isso vai ser usado algum dia? Aí, não vou dar spoiler, mas tipo assim, é usado, obviamente, é usado, né? E aí eu lembro que um amigo ficou falando assim pra mim, o Oda fez aquele arco todo só pra usar essa vez a concha daquele jeito. Aí eu falei, mano, você tá de sacanagem. Não, mas cara, tem outra coisa também. É em Jaya que a gente vê, por exemplo, as coisas do Barba Negra, as coisas de Marijoá, o Shanks tentando entrar em contato com o Barba Branca e isso afetando os Gorosei, os 5 anciões lá. Cara, a primeira aparição dos Gorosei, tá entendendo? Não tem como pular isso. A galera acha que vai ser sempre assim, tipo, comentário político, ilha, vai ter outra ilha. Um vai ser racismo, outro vai ser fome, outro vai ser, sabe, desigualdade. E aí só vai discutir isso. E nunca vai ter um super arco que, tipo, toma todos esses arcos e toma tudo isso. Parece que os caras não vivem no mesmo planeta que a gente tá no mesmo arco gigante também, desde... Isso. A gente tá literalmente no arco de... Mas eu vou te falar por quê. Porque tem outros animes que são muito bons, que eu gosto muito, Naruto, por exemplo, que você tem um monte de ilha e tudo mais, e que de cidade diferente e tudo mais, países, que eles não se afetam um ao outro, quase nada. Então, mas aí já é a minha crítica. Quando isso acontece, eu já não gosto. O Naruto, cada país lá, o país do fogo, o país das ondas e tudo mais, cada país é uma Coreia do Norte. Um negócio meio isolado e em guerra e tudo mais. Cada área é em uma dimensão diferente, já pra evitar. E elas não se afetam, entendeu? Então, tipo, quando rola, tipo, a grande guerra no Naruto, é porque são vários interesses simultâneos de equipes, mas não é, tipo, a cultura deles sendo trocada. Tanto é que no Boruto explica um pouquinho melhor isso, tá ligado? Mas no One Piece, não. Cada ilha é interconectada com outras, querendo ou não. Na história, tipo assim, ó, eu vejo One Piece assim, ó, existiu uma big história, um big plot, e cada lugar que a gente vai, a gente sabe um pouquinho dele. Então, assim, querendo ou não, cada ilha tem um pouquinho dessa parada, tem um pouquinho desses traços, eles vão levando pra frente, faz parte das culturas deles, é muito doido. A gente não chegou ainda no nosso Two Piece, né, quando a gente vai descobrir os efeitos do Luffy no mundo, mas vai ter
ter, pode ter certeza. O Oda já jogou no chat GPT, já falou que o próximo vai O ser... Fantástico me disse isso aí. Eu fiquei sabendo que é fake news esse daí do Fantástico, né? E deu Não- um BO, mano. Não é fake news, é um exagero, O Oda fez uma piadinha e a galera falou, não, olha isso, ele vai usar o Fantástico, não estamos te culpando, tá? Pode chamar nós. Pode chamar pra falar sobre isso. Beleza, então é isso, pessoal. Vamos encerrar por hoje e tem mais Skypiea. Eu acho que o próximo acaba Skypiea, eu não tenho certeza, eu vou pesquisar 3 volumes, eu acho que sim. Eu porque acho esse que aqui sim. já teve, tipo, praticamente 2 dentro de Skypiea. Deve acabar, mas mais 3, 5 no total? Talvez. Vamos descobrir. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Isso. Próxima Tamo vez a gente junto. volta com mais Skypiea. Um salve pro mamando Pedro, que logo menos está assistindo esse episódio. Eu falei, ele falou assim, vocês estão em qual capítulo, né? Eu falei lá, expliquei pra ele. Aí ele falou, aí eu falei assim, assiste tal episódio lá, que foi quando a gente falou dessa parte aí que você tá, que Sim, ele tava sim. no pouco lá. Então é isso, pessoal. Falou. Tchau, tchau.